E aí, turma linda? Em 2021, uma das franquias mais violentas e polêmicas dos games voltou aos cinemas com capirotagens, fatalities e muita nostalgia. Depois de décadas tentando acertar uma adaptação definitiva de Mortal Kombat, Hollywood resolveu apostar de novo no torneio mais cabuloso da cultura pop. E no vídeo de hoje vamos embarcar nesse mundo sombrio e analisar a trilha sonora completa desse filme que dividiu opiniões. Bora? Mortal Kombat chegou em 2021 carregando um peso gigantesco nas costas, porque não era apenas mais uma adaptação de game tentando sobreviver em Hollywood, mas uma tentativa de finalmente fazer justiça a uma franquia que, apesar de bem popular na indústria dos games, nunca achou um bom caminho no cinema. Os filmes antigos passaram a chamar a atenção ao longo dos anos mais pelo carisma e pela nostalgia do que por serem considerados grandes produções cinematográficas. Por causa disso, quando chegou nas telinhas um reboot mais violento, mais fiel ao material original e com classificação para maiores, a curiosidade dos fãs apareceu logo de cara. E o filme acerta em alguns pontos. O principal deles, lógico, é que Mortal Kombat precisa ser brutal. Durante muito tempo, Hollywood tentou aliviar adaptações de games para alcançar públicos mais amplos, muitas vezes sacrificando a identidade do material original no processo. O reboot de 2021 tentou fazer o contrário. O filme abraça a violência que sempre fez parte da franquia, e isso foi uma das coisas que os fãs e críticos mais elogiaram. Porque finalmente parecia que a indústria cinematográfica tinha entendido o que faz Mortal Kombat ser tão popular há tanto tempo. E o começo do filme é o que mais chama a atenção. A introdução mostrando a primeira luta de Sub-Zero e Scorpion funciona melhor do que muita gente esperava. Temos um peso emocional, uma atmosfera sombria e cenas de ação cabulosas. Hiroyuki Sanada entregou o Scorpion que convenceu demais nas telinhas, enquanto Joe Paslin transformou Sub-Zero numa presença assustadora durante todo o filme. Tanto é que em vários momentos ele se aproxima mais de um vilão de filme de terror do que um vilão comum de produções mais mainstream. E a rivalidade dele com Scorpion acabou sendo comentada por muitos como um ponto alto da produção. E talvez seja justamente aí que aparece um dos maiores problemas do reboot. Ele começa forte demais para depois seguir um caminho mais comum nas telinhas. Quando a história deixa de focar na rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero e passa a acompanhar Cole Young, parte da força inicial se perde no caminho. Cole foi criado exclusivamente para o filme e não existe na franquia de games. A intenção da produção era utilizar um personagem novo para enriquecer aquele universo ao público que não conhecia a franquia. O problema é que quase todos os personagens clássicos ao redor dele parecem bem mais interessantes na telinha. Cole não chega a ser um protagonista que falhou miseravelmente, mas infelizmente passa a impressão de ser um personagem genérico cercado por figuras muito mais carismáticas. E isso foi uma crítica frequente entre parte do público e da imprensa, apesar de não ser o único problema do filme. Outro problema é o roteiro. A principal reclamação feita por muitos que assistiram o filme foi o fato de que o torneio Mortal Kombat simplesmente não aparece. Isso mesmo! O filme chamado Mortal Kombat passa quase toda a sua duração preparando um campeonato que nunca se realiza. A proposta era transformar a produção em um prólogo para futuras sequências, fazendo o público conhecer personagens, conflitos e regras do universo antes do evento principal. Só que muita gente saiu do cinema com a sensação de ter sido enganada. Em vários momentos, o filme parece mais preocupado em preparar uma continuação do que em trazer uma boa narrativa para quem está assistindo. Tanto é que alguns personagens recebem pouca profundidade, certos conflitos acabam de um jeito apressado e diversas pequenas histórias ficam pela metade.
Milena é um exemplo citado por muitos fãs, já que muitos achavam que uma personagem tão popular podia ter tido mais espaço e desenvolvimento nas telinhas. Outra coisa que fez a galera discutir pra caramba foi as Arcanes. No universo do filme, os lutadores despertam habilidades especiais através de um tipo de poder interior. A ideia foi criada para explicar sobre os poderes sobrenaturais dentro de uma abordagem mais ligada à razão. Alguns aceitaram isso de boa, outros acharam que ficou muito mais complicado de entender. Até porque nos games ninguém precisa de uma explicação científica para aceitar que um ninja controle gelo e o outro volte do abismo e busque vingança. Simplesmente faz parte da identidade da franquia. Visualmente, o filme tem altos e baixos. Tem momentos muito bons, principalmente durante os combates. E algumas habilidades ganharam adaptações que chamaram demais atenção. Já os figurinos também acertaram demais ao trazer um equilíbrio entre a fidelidade aos games e a aparência no cinema. Só que, por outro lado, alguns efeitos especiais mostraram limitações em alguns momentos. Criaturas como Goro funcionaram bem em algumas cenas, mas em outras, elas acabaram não chamando tanta atenção. Ainda temos um certo cuidado com o material original, porque dá para perceber que a produção conhecia a franquia e procurou respeitar seus principais elementos, algo que nem sempre acontecia em adaptações de games produzidas antes. Por mais que o filme não tenha agradado muito, é uma produção que tem personalidade. Ele falha em vários aspectos da história, mas acerta no clima, na estética dos personagens e em parte do fanservice que os fãs esperavam ver. O suficiente para trazer uma sequência. Mortal Kombat 2 foi lançado esse ano, trazendo uma mudança no jeito de contar a história da franquia. Ele também trouxe opiniões diferentes entre os críticos e fãs, mas parece que ficou melhor que o primeiro. Mortal Kombat de 2021 não é uma adaptação definitiva que muita gente sonhou durante anos, mas também não está longe de ser um desastre. Ele funciona melhor quando decide se comportar como o início desse universo cinematográfico, quando o foco está em ninjas sobrenaturais, lutas cabulosas e situações fora do comum. E é aí que o filme encontra seu propósito. Ou será que não? Pausa rapidinho aqui, já deixem o like e se inscrevam no canal ativando o sininho para apoiar meu trabalho e não perder nenhuma novidade. A trilha sonora de Mortal Kombat teve uma posição complicada, porque ela precisava convencer dois públicos diferentes ao mesmo tempo. Os fãs que associam a franquia à identidade sonora mais eletrônica e agressiva dos anos 90 e o público atual, acostumado com trilhas de ação bem mais arranjadas e grandiosas. Essa responsabilidade caiu sobre Benjamin Wallfisch, um compositor que já havia trabalhado em produções como Blade Runner 2049 e a versão de 2017 do filme It a Coisa. Em Mortal Kombat, ele trouxe uma mistura de orquestra, música eletrônica e design de som mais moderno. Só que não teve como não comparar o trabalho dele com a música mais famosa da história da franquia, a Techno-Síndrome. É praticamente impossível falar da identidade musical de Mortal Kombat sem falar dessa faixa que foi criada pela banda belga The Immortals e lançada em 1994 nos comerciais de TV por causa do lançamento do primeiro game nos consoles domésticos. Tanto é que o famoso grito Mortal Kombat virou parte da cultura pop e continua sendo lembrado por aqueles que jogaram os jogos ou assistiram o filme de 95. E a intenção não era ignorar o legado dessa música, mas trazer uma nova interpretação dela para a nova geração. O compositor reconstruiu parte daquela energia usando elementos que fazem a gente reconhecer o tema clássico da música, mas combina isso com sintetizadores mais modernos, percussão marcada, algumas camadas orquestrais e uma produção bem mais arranjada. Só que apesar de respeitar a essência da música, esse arranjo novo trouxe opiniões diferentes entre a galera, assim como o filme. Uns gostaram dessa nova abordagem, outros sentiram falta do estilo original da música. Essa mudança no arranjo tinha que acompanhar a proposta cinematográfica da história, e a trilha toda acompanha essa transformação. E dependendo do gosto de cada um, isso pode ser uma evolução natural ou perda de parte da diversão que caracterizava a versão antiga.
Outra coisa que chama a atenção é que a trilha tende a funcionar melhor dentro do filme do que fora dele. Não significa que as faixas sejam ruins para você escutar no fone de ouvido, mas elas foram criadas para ajudar a contar a história e ajudar principalmente nas cenas de ação. A trilha tem muitos elementos eletrônicos, percussão intensa e arranjos orquestrais mais tradicionais. E no filme, a música valoriza demais essas escolhas, porque se a trilha fosse apenas orquestral, provavelmente iria afastar a essência da história de suas raízes, enquanto uma abordagem completamente eletrônica poderia sair fora da proposta visual adotada pelo reboot. Algo que também ajudou a trilha a se tornar mais híbrida foi sua produção durante a pandemia. Benjamin Wallfisch precisou adaptar as gravações às restrições sanitárias da época, e por causa disso, ele teve que trabalhar com grupos menores de músicos. A trilha de Mortal Kombat não tenta substituir a música que marcou os anos 90, nem competir com ela. O objetivo foi adaptar essa identidade sonora para um contexto cinematográfico bem diferente dos games. Ela não chegou a produzir um novo tema com o mesmo peso de Tecnosíndrome, mas pelo menos conseguiu contar muito bem a história para os ouvidos de quem assistiu o filme. Ela conseguiu trazer toda a bagagem da franquia para as telinhas sem quebrar o vínculo com aquilo que fez a franquia tão popular. Mas é bom que tire suas próprias conclusões escutando a trilha sonora no link aqui embaixo. Eu desconfio. E aí, vocês assistiram Mortal Kombat? Acham que o filme fez jus aos games ou foi mais um fracasso de adaptação? Comentem aqui embaixo. Venham conhecer também meu trabalho autoral e meu livro Fabricante Bonecos nos links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a ir ainda mais longe aqui no YouTube e alcançar mais pessoas clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.